o papel. Se a União Europeia tivesse, e nós aí também não ajudámos muito, dito que não ao alargamento, qual teria sido o resultado na mobilização dessa luta pela liberdade? E terceiro, por que razão... Desculpe só, podia repetir a pergunta? Se a União Europeia tivesse dito que não ao alargamento, qual seria, no fundo, o impacto que isso teria e como nós, é uma vergonha, também tivemos a pensar nisso, qual teria sido o resultado de dizermos que não? E, em terceiro lugar, qual é... Enfim, o Dom Alves Pereira fez guerra de guerrilha. Não sei se existe guerra de guerrilha do outro lado da frente, e se não existe, qual é o apoio popular, de facto, fora das lideranças e da elite, que o Zelensky, quem está, de facto, a fazer guerra, com liderança, tem. Porque não vejo que, da parte do povo ucraniano, haja uma atitude tão forte como as suas elites. Muito obrigado. Bom, como é evidente, a minha resposta é muito subjetiva, ou seja, vou-lhe dizer a minha maneira de ver esses assuntos. Sabe, muitas vezes ouço os políticos, não é só de Portugal, os políticos em geral, dizerem coisas do género: o papel do político é perceber onde está a maioria e seguir a maioria. Ora, o que nós verificamos em múltiplas ocasiões, sobretudo em ocasiões de crise da história, é que o papel dos políticos é outro. Que o papel daqueles que nós consideramos os grandes políticos, um Churchill, um Roosevelt na Segunda Guerra Mundial, ou hoje em dia, por exemplo, um Zelensky, ou por exemplo, um outro político que eu admiro muito, que é a Ursula, portanto, a Presidente da Comissão Europeia, o seu papel é avançar em relação ao que é o sentimento que é atribuído à maioria e propor as soluções do futuro. Há aqui um problema, é que é preciso acertar das soluções do futuro. Quando se propõem soluções do futuro, é preciso estar a apontar para o alvo certo. Mas quando isso é feito, isso tem um efeito multiplicador. Isso tem um efeito de apressar a mudança que está a decorrer. E o papel das lideranças é, de facto, muito importante. Nós podemos avaliar com alguma informação as lideranças políticas. As lideranças militares é mais difícil. Nós hoje temos muita dificuldade em saber quem são, eu ponho entre aspas, os génios militares que tornaram possível este milagre da Ucrânia. Mas há-os, sem dúvida. Há aqueles grandes líderes militares que estão lá e que estão a fazer esta situação milagrosa possível. Nós não sabemos quem são, ainda hoje, nós sabemos muito pouco. Podemos fazer especulação, mas sabemos muito pouco. Nos líderes políticos sabemos, de facto, melhor. E o papel de Zelensky foi absolutamente decisivo. Eu, aliás, logo no princípio deste processo, uma vez perguntaram: Zelensky não é um político tradicional, não tem tradições, não tem um percurso normal, o que é que você acha que vai acontecer? Eu digo, olha, ainda bem que não é um político tradicional, porque de facto isto também não é uma situação tradicional, e foi na altura em que Zelensky mudou, em 2 minutos mudou o mundo, na minha opinião, quando apareceu na televisão, rodeado dos principais dirigentes ucranianos, quer políticos, quer militares, e disse: eu vou ficar aqui em Kiev, eu não vou sair daqui, eu não preciso de boleia, eu preciso de armas, e nós vamos vencer. Isto mudou. Isto foi, de facto, um ponto de mudança. Lá está, é o papel dos políticos de correr riscos em determinada altura, avançar com as soluções de futuro e dizer: vocês vão-me acompanhar. Podem não concordar comigo, mas no final vão-me acompanhar. Isto é que são os grandes líderes, isto é que são os estadistas, isto é que são os grandes políticos. Olha, estou-me a lembrar de Churchill, que em 1940 disse: não, isto não é o nosso pior momento, este é... As gerações futuras vão olhar para trás e vão dizer: este foi o seu melhor momento. E Churchill disse também, num discurso famoso: nós resistiremos sempre, resistiremos aqui, resistiremos no Canadá, resistiremos na Austrália, nunca nos renderemos e no final vamos vencer a guerra. E eu lembro-me, por exemplo, eu conheço relativamente bem a documentação diplomática portuguesa da altura, e na altura todos os responsáveis portugueses diziam, em Lisboa, pelo menos diziam: está bem, é uma frase de propaganda, mas não tem qualquer significado na realidade, excepto um, que era Armindo Monteiro, que era na altura o embaixador de Portugal em Londres, que dizia: o Churchill tem razão, isso vai acontecer. Repare que na altura, inclusive, o embaixador dos Estados Unidos em Londres
que era nada mais, nada menos que o Sr. Kennedy, o pai do presidente John F. Kennedy, dizia que a Inglaterra está derrotada e perdeu a guerra. Isto é uma teimosia, mas isto não tem continuidade. Bom, os grandes líderes são esses. São aqueles que correm riscos, que nos momentos de crise dizem: este é o caminho do futuro, vai implicar sacrifícios, mas vocês vão-me acompanhar e vão-me dar razão ao final de um tempo. Olha, um de Gaulle, que tem a coragem, ele na altura, que era um dos principais responsáveis militares franceses, o único que comandou uma ofensiva francesa vitoriosa, ele na altura que tem a coragem de fugir para Londres e dizer: eu falo pela França. Esses senhores que no território francês reclamam do governo francês não falam pela França, sou eu que falo pela França. E a França vai se unir à minha volta e nós vamos vencer. Portanto, esses são os líderes que conseguem correr riscos. E em termos da União Europeia, eu admiro bastante a ação da Sra. Ursula, que desde o primeiro momento tem estado à frente do seu tempo. Ainda no último discurso, nomeadamente, disse várias coisas importantes que demoraram muito tempo a ser aplicadas. Uma delas, olha, tem a ver com uma coisa que eu não falei até agora, pelo menos, que era os preços. O que é o preço? E uma das coisas que ela disse é: a Europa tem que se libertar das suas dependências económicas. O que ela está a dizer com isto? O que isto quer dizer? Ela deu o caso do lítio e o caso das terras raras, mas podia ter dado os outros, nomeadamente a energia. O que ela está a dizer com isto é que os preços vão deixar de regular os mercados. Os mercados vão passar a ser regulados por razões políticas e estratégicas, em que não se compra a alguém por ter o preço mais barato, mas compra-se a alguém desde que, do ponto de vista político e estratégico, seja correto para o futuro, não crie dependências para o futuro, comprar a esse alguém. Portanto, é uma alteração completa da lógica. Do último discurso que Ursula von der Leyen fez, 9 em cada 10 das coisas que ela disse vão demorar anos a ser aplicadas, se é que serão aplicadas. Porque, de facto, a Europa também está a transformar-se. E eu devo confessar que tenho algum receio sobre o que é que nos está reservado neste outono e neste inverno. Por exemplo, já agora, uma das razões desta escolha do tempo para as ofensivas ucranianas é que estamos a chegar às chuvas de outono. E as chuvas de outono fazem parar praticamente as movimentações militares. É um mar de lama. O que se cria na Ucrânia com as chuvas de outono é um mar de lama. Nem veículos lagarta se conseguem movimentar, ou então conseguem-se movimentar com muita dificuldade, que ao fim de 1 quilómetro rebentaram por completo com a caixa de velocidades e com as lagartas. Portanto, paralisa por completo as movimentações na Ucrânia. E as chuvas do outono vêm normalmente em outubro, não estamos em outubro, mas vêm a partir de meados de outubro, finais de outubro. Isto, portanto, é a altura em que ainda são possíveis as movimentações e as ofensivas militares. E depois só é possível quando chega o frio do inverno. Aí a lama congela e depois vem o general inverno a tomar conta do terreno. E o general inverno na Ucrânia é também terrível, com temperaturas de 20 graus negativas, 30 graus negativos, que causam efeitos em muita coisa, nomeadamente no material. Portanto, os líderes são muito importantes, quer os líderes políticos, quer os líderes militares, mas sobretudo em termos de líderes militares há um pequeno problema, é que normalmente nós só os identificamos depois. É difícil identificá-los enquanto as coisas estão a decorrer, mas sem dúvida há grandes desfios militares na Ucrânia neste momento. Tudo que tem sido feito mostra isso. E, sobretudo, em termos da concepção em si da guerra. É uma concepção muito bem sucedida, em que a Ucrânia fez algo milagroso, que foi deter o gigante russo, e não só detê-lo, como passar à contraofensiva e estar a derrotá-lo no terreno. O que é, de facto, repito, é incrível, mas está a acontecer. Muito obrigado pela sua questão. Mais alguma pergunta? Muito obrigado. Eu gostaria de colocar uma questão, professor António Getel. Tem a ver com questões nucleares, que é uma questão que me preocupa. Putin e outros dirigentes russos têm falado na questão nuclear, na possível utilização de armamento nuclear.
e imediatamente a seguir a cada palavra sobre a eventual utilização de armamento nuclear, o que nós vemos é, na maior parte dos casos, a comunicação social, em particular as televisões, a lembrar a possibilidade de um holocausto nuclear. Alguns, não muitos, ainda se recordam dos tempos em que se falava na destruição mútua assegurada, etc. A questão que eu lhe quero colocar é esta, é que o armamento nuclear divide-se grosso modo em duas partes, que é o armamento estratégico, esse da grande destruição, mas o armamento tático. E o armamento tático pode ser utilizado no terreno. Pode, inclusive, se a Rússia for muito apertada, ser tentada a utilizar armamento nuclear tático no terreno. Porque pensar no sistema MED, pensar no armamento estratégico, nuclear estratégico, na minha modesta opinião, já equivale a um grau de loucura muito elevado. E a minha questão é esta. Esta dicotomia diz-lhe alguma coisa na questão russa, na forma como a Rússia poderá encarar este problema? Obrigado. Obrigado, eu. Vamos lá ver, há muitas sub-questões na sua questão, que é muito pertinente. Primeiro, estamos plenamente de acordo que quando falamos numa guerra nuclear estratégica, estamos a falar na destruição mútua assegurada, ou seja, é loucura. É um suicídio, quer de quem lança, quer de quem é vítima disso. Portanto, eu acredito que mesmo assim ainda haja um mínimo de sanidade no Sr. Putin para não estar a pensar nisso. No entanto, eu recordo que ainda há pouco tempo televisões russas fizeram um programa que era quanto tempo é que demorava a destruir Berlim, Paris e Londres, com mísseis fossem lançados, aí estamos claramente no nível nuclear estratégico, com mísseis fossem lançados da Rússia. Portanto, para amedrontar, está lá o grande papão, esse da utilização do armamento nuclear estratégico. Porque é que é difícil saber o que é que vai na cabeça de Putin e dos russos quando falam em utilização de armas nucleares? Para começar, sem dúvida, é no nível tático. Eu, pelo menos, não duvido que eles estão a pensar no nível tático. Porquê é que é difícil? Porque a utilização não vai obedecer a critérios militares, mas vai obedecer a critérios políticos. Ou seja, se for utilizado, será uma medida desesperada do regime russo para se defender, para impedir que seja derrubado. Derrubado por quem? Pelos ucranianos? Não, os ucranianos não vão avançar até Moscou, de certeza absoluta. Mas derrubado pela própria Rússia. Como já vários regimes russos foram derrubados, aliás, os regimes russos são derrubados internamente, não externamente, não por pressão externa. Portanto, é uma utilização de armamento e de uma escalada, e aqui é um grande nível de escalada, é um pulo imenso. Falarmos em armas nucleares táticas que seja, é um pulo gigantesco. É uma utilização, é uma escalada tremenda com objetivos políticos, com objetivos de defender o regime. Infelizmente, eu não tenho dúvidas que isto está na mente de Putin. Quem conhecer minimamente, enfim, quem acompanhar minimamente a maneira de pensar de Putin é uma realidade efetiva. Ele pode pensar assim, que uma escalada para uma utilização de armas nucleares táticas poderá fazer isso. E, infelizmente, também há uma doutrina russa sobre a utilização de armas nucleares num contexto de guerra, e que diz o seguinte, nomeadamente, e a doutrina continua em vigor: se a soberania russa estiver ameaçada, já agora, uma das razões desta anexação de territórios que nem sequer estão ocupados na totalidade pela Rússia, tem a ver com isso. Pode-se argumentar internamente, mas eles estão a atacar território russo. É evidente que é território russo, que só a Rússia é que diz que é território russo, ou eventualmente a Rússia, e mais a Coreia do Norte, e mais a Bielorrússia dizem isso, mas mais ninguém diz isso. Mas, de qualquer modo, eles podem pôr esse argumento. Mas se forem utilizado um armamento, se for dado o pulo para esse armamento nuclear tático, o que é que a doutrina diz? É importante fazer uma escalada à partida. Por outras palavras, não começar pelo nível inferior do armamento nuclear tático, mas avançar para o segundo ou para o terceiro grau. Casos concretos, por exemplo, um nível inferior seria utilizar uma pequena arma nuclear tática, lançando-a numa zona sem população, como aviso: atenção, se vocês não cumprirem as nossas condições, nós vamos utilizá-la. Isto é um nível inferior.
Um nível, por exemplo, a seguir seria lançá-lo sob um alvo militar, claramente militar, em zona onde não houvesse povoações ou não houvesse uma população civil. Um nível superior seria lançá-lo para uma zona mista. Mas, portanto, há aqui vários níveis, não só em termos de armamento, da potência do armamento nuclear utilizado, mas sobretudo na escolha dos alvos e também na escolha dos vetores que os colocam nos alvos. E há aqui vários níveis. É normal que a Rússia não vá para o primeiro degrau, se alguma vez fizer essa loucura, que é uma loucura, não vá para o primeiro degrau, mas vá para o segundo ou para o terceiro. Justamente para quê? Para a lógica desta doutrina é, vamos colocar do outro lado a responsabilidade da desescalada. Porque se o outro lado quiser escalar, é praticamente passar para o nível estratégico. Coisa que o outro lado não vai fazer. Como tal, vamos colocar-lhes a eles a responsabilidade da desescalada, ou seja, da aceitação das nossas condições. Isto é a ilógica da loucura de Putin. Ou seja, é o pensamento que pode estar por trás de Putin. Como é que se responde a isto? Bom, a única coisa que eu posso dizer é aquilo que disse o presidente Biden. Sem dúvida terá uma resposta, mas é impossível saber qual é, porque depende das circunstâncias, depende da altura, depende de muitas coisas que nós não podemos estar a prever atualmente. Ou antes podemos estar a prever, mas as previsões não valem de nada. Tudo depende das circunstâncias. Agora, eu não tenho dúvidas que se alguma vez a Rússia, em qualquer circunstância que seja, der este passo, ela está-se a condenar a desaparecer enquanto grande poder. Vai deixar de existir enquanto grande poder. E duvido que continue a ter, nomeadamente, o apoio financeiro e económico de Estados como a Índia ou como a China, que são essenciais para a economia russa atualmente. São absolutamente vitais para a economia russa. Portanto, ela condena-se a si própria a um Estado pária, a ser um Estado pária em termos globais. Portanto, até poderá obter resultados de curto prazo, pelo menos na mentalidade, na visão de Putin. Se isto for feito, Putin manter-se no poder será um bom resultado de curto prazo. Mas, de facto, está a condenar a Rússia a desaparecer como grande poder. A Rússia, a médio prazo, vai deixar de ser um grande poder. Pelo menos enquanto aquele regime lá continuar. Ou seja, há aqui uma situação muito clara. É claro que, normalmente, para os políticos desesperados como Putin, o curto prazo é que interessa. Há muita ideia de que o meu regime é a Rússia é o meu regime, e não há aqui qualquer distinção. Portanto, o que for bom para mim é bom para a Rússia, e o que for bom para o meu regime é bom para a Rússia. Portanto, isto é a única lógica que eu consigo tirar desse ato extremamente ilógico, que seria passar para um nível nuclear, mesmo tático. Bom, já agora, hoje em dia, há bombas nucleares e há ogivas nucleares que são de menos de 1 quilotonelada, portanto, são substancialmente menos do que as que foram utilizadas em Nagasaki e em Hiroshima. Portanto, hoje há, inclusive, as ogivas nucleares podem ser colocadas nas coisas mais diversas, desde torpedos a peças de artilharia, podem ter ogivas nucleares. E a graduação vai desde menos que 1 quilotonelada até uma única explosão capaz de destruir uma grande cidade. Mas a sua utilização é de facto uma loucura, mesmo ao nível tático inferior, mas do ponto de vista de Putin pode ter esta lógica. É por isso que eu digo que quando ele enfaticamente diz não é um bluff, é mesmo capaz de não ser um bluff. E eu estaria a pensar seriamente nas respostas possíveis no caso disto acontecer. Não vou entrar nessa especulação. Quais seriam as respostas possíveis? Eu lembro-me de algumas coisas que seria possível fazer, mas não vou entrar nisso. Mas, de facto, era bom. Reparem, os Estados-maiores o que fazem, desde que existem, é uma coisa muito simples. É prever a hipótese e preparar planos para hipóteses. Cenário A, temos aqui um plano. Cenário B, também temos um plano. Cenário C, também temos um plano. Depois, normalmente, o que acontece com os planos é que também um velho princípio militar, que é quando se dispara o primeiro tiro, a primeira vítima é o plano. Portanto, o plano, assim que é disparado o primeiro tiro da guerra, o plano vai para o lixo e tem que vir um novo. Mas justamente o facto de haver planos é essencial. Portanto, eu acredito que haja muitos planos para muitos cenários em muita parte, mas lá está, avançar mais do que isto na especulação, eu acho que até já avancei demais, mas avançar mais que isto na especulação não é possível. Agora, eu torno a dizer, não é um bluff.
Não é um bluff. A opinião pessoal, é claro. Mais alguma pergunta? Boa noite. Gostaria de saber a sua opinião com esta instabilidade política na Europa, se vamos entrar num novo ciclo de valorização do arquipélago dos Açores, especialmente no eixo transatlântico, se possível. Muito obrigado. É uma questão muito complexa que merecia várias conferências, mas deixe-me avançar com alguns pensamentos. A NATO aprovou há pouco tempo, como todos sabem, um novo conceito estratégico. Neste novo conceito estratégico diz duas coisas extraordinárias. Entre outras, para começar, o novo conceito estratégico parece-me ser um documento extraordinário. É um documento que, de facto, aponta para a defesa do futuro. Uma visão de defesa abrangente, geral, muito para além daquilo que nós normalmente pensamos que é a defesa e segurança. Infelizmente, em Portugal ainda domina muito a ideia de que a defesa e o papel dos militares é combater o inimigo externo. Quando, de facto, isso já não é a realidade. Há muito tempo, há décadas pelo menos, que os militares se empenham fundamentalmente em termos de garantir a segurança. Por exemplo, nos últimos 3 anos, o grande empenhamento dos militares portugueses e não só foi o combate ao Covid, com efeitos notáveis. Todos se lembram do que é que aconteceu ao plano de vacinação, até que chegaram lá os militares e tomaram conta do plano de vacinação. Aí as coisas passaram a funcionar. Porquê é que isto acontece? Porque, de facto, os militares têm capacidades, não diria únicas na sociedade, mas têm um conjunto de capacidades que são extremamente importantes para responder a crises de qualquer tipo. Sejam catástrofes naturais, sejam crises humanitárias, ou sejam, por exemplo, a epidemia do Covid. Que capacidades? Olha, capacidades de transporte, por exemplo, capacidades de engenharia, capacidades de hospitais, não só hospitais fixos, centrais, mas hospitais de campanha, capacidades de laboratórios, enfim, as múltiplas capacidades. Olha, pensem nas capacidades que foram empenhadas no Covid, ou então pensem, por exemplo, olha, hoje em dia fala-se muito na seca, e já esperemos que estas chuvas tenham melhorado um bocado a situação, mas de qualquer modo havia aldeias e vilas no continente que estavam a ser abastecidas de água por bombeiros e militares, porque têm de facto essa capacidade. Mas isto para dizer o quê? Este documento estratégico da NATO tem de facto esta visão abrangente e diz duas coisas que são para mim especialmente significativas. Diz, com alguma modéstia que fica bem, deixar-nos atrasar. Em termos daquilo que é chamado, não diz quais são, mas em termos daquilo que são chamadas as tecnologias disruptivas, deixámos-nos atrasar. Portanto, outra das coisas que infelizmente o Sr. Putin diz que é verdade é que em alguns campos eles estão mais avançados que a NATO. Estão. E os mísseis de hipervelocidade não é o único exemplo, infelizmente, mas é um exemplo. Mas, portanto, o documento da NATO diz isso, nós deixámos atrasar. O que significa também, embora não seja dito com todas as letras, é extremamente importante recuperar este atraso. Diz uma outra coisa extraordinária. Diz que estão em risco, em caso de guerra, as comunicações marítimas, nomeadamente as comunicações marítimas no Atlântico. Ou seja, reparem, isto é perfeitamente lógico, porque é a transposição para o nível naval daquilo que é a guerra de alta intensidade em terra. Do mesmo modo que na guerra de alta intensidade em terra, o que é importante, olha, na Ucrânia, por exemplo, são os meios pesados, é a artilharia, é o poder de fogo, é o domínio da informação, são as reservas, são justamente as coisas que se cortaram nos últimos tempos. Em termos navais, o que é importante é uma capacidade que também as marinhas, sobretudo as marinhas da Europa, descuraram bastante nos últimos tempos, que era considerado, e foi e ainda é considerado, o centro do poder naval, que é a capacidade de controlar os oceanos, garantindo, por exemplo, que haja comunicações marítimas. E atenção, que se alguma coisa tem mais importância hoje do que tinha no passado, é justamente os oceanos. E não são só o transporte, é porque são também as grandes vias, olha, por exemplo, de muitas das ameaças que nós enfrentamos hoje em dia, do crime organizado, da imigração ilegal, de outras, são as grandes vias em termos das riquezas do futuro, estão nos oceanos, de facto. Começa a haver tecnologias que permitem a sua exploração, e já agora tem muito a ver com os Açores, porque justamente essas tecnologias têm a ver com a exploração, olhem, dos tais minérios raros e das tais terras raras no leito profundo dos oceanos, a quilómetros de profundidade. Até há pouco tempo era impossível.
Hoje em dia há uma agência internacional da ONU que atribui licenças de exploração em termos dos oceanos de todo o mundo. Neste momento, os últimos números que eu tinha é que nos últimos 20 anos deu relativamente poucas, cerca de 30, quase todas a grandes poderes. Portugal não está em nenhuma. Mas já há, de facto, zonas no leito profundo dos oceanos em que estão identificados alguns dos minérios raros que são extremamente valiosos para o futuro, que estão relativamente próximos dos Açores. Ora bem, uma das coisas que eu digo e que tenho dito, desde nomeadamente que esta guerra começou, sempre que tenho a ocasião de falar numa Assembleia em questão militar, costumo dizer duas coisas. Se me permitem, vou aqui repetir sendo rápido. Primeira coisa, se vocês querem ter uma participação maior em termos de ter um aumento do orçamento de defesa nos próximos tempos, têm que preparar projetos que sejam projetos que, do ponto de vista económico, sejam lucrativos e que permitam o renascimento da indústria, nomeadamente da indústria nacional. Projetos que necessariamente têm que ser multilaterais, até porque Portugal também se atrasou em termos de investigação em muitas das tecnologias, as disruptivas e não só, mas muito do know-how que Portugal tinha, inclusive, foi perdido nestes tempos, e que tem que preparar de modo a que eles sejam um excelente negócio para Portugal. Porque, de facto, uma das coisas que nós verificamos em termos da história é que, normalmente, o renascimento económico sai a partir da indústria de defesa. Porque é que primeiro incorpora as tecnologias disruptivas, que depois, mais tarde, vão ser exportadas amplamente para o mundo civil e para múltiplas aplicações. Hoje em dia, confesso que muitas vezes acontece o contrário. São as tecnologias do mundo civil que vão para o mundo militar. Por exemplo, na Ucrânia, que desde que a guerra começou adquiriu milhares de drones, a maior parte não são militares, foram comprados nos supermercados. São aqueles dronezinhos, aqueles helicópterozinhos e não só, que são comprados nos supermercados. E, portanto, é mundo civil. Mas, de qualquer modo, ou os militares têm essa capacidade de criar um conjunto, não podem ser muitos, porque Portugal tem a dimensão que tem, um conjunto de grandes projetos que permita, que apontem para um renascimento da indústria portuguesa, que apontem para uma capacidade de exportação. A melhor maneira de exportar é a indústria de defesa. Justamente em projetos multilaterais, em que Portugal seja uma pequena parte de um grande projeto, por exemplo, um avião de quinta geração para a Europa, e que isso seja exportado futuramente. Ou, por exemplo, as novas fragatas europeias, que nisso a Europa atualmente tem um dos poucos campos em que a Europa tem uma boa posição, por exemplo, até os Estados Unidos vão comprar fragatas que são alteração de fragatas de concepção franco-italiana, mas de qualquer modo um conjunto pequeno de grandes projetos que sejam uma excelente proposta económica, multilateral e que aumente também a capacidade de domínio da tecnologia e do conhecimento em termos de portugueses. E aí sim poderá haver um aumento do orçamento de defesa, porque Portugal em 2022 foi um dos poucos Estados europeus que não aumentou o orçamento de defesa e até teve uma pequenina queda, uma pequenina diminuição e não aumentou. Portanto, quando se fala que a Europa está a aumentar o orçamento de defesa, é verdade, mas com exceções. Portugal é uma delas. E costumo também dizer que o que é importante para os militares é eles fazerem a população entender o que já é a realidade militar neste momento. E a realidade militar neste momento, como nós verificamos com as missões que os militares têm cumprido e continuam a cumprir, as missões efetivas, não estou a falar agora do treino e da preparação, mas as missões efetivas, o que nós verificamos é que os militares são a primeira linha de defesa das populações para qualquer emergência. Que eu saiba, Portugal não foi invadido pela fronteira terrestre ou naval ou outra, mas os militares têm-se empenhado fortemente em missões efetivas e reais, em que a proteger as populações. E têm sido isso. E se os militares conseguirem que as populações entendam isso, vejam, esta já é a realidade, não é um futuro mais ou menos longínquo, algo que nós queremos ir, não, é algo que já estamos a fazer. Agora, de facto, há um aparelho conceptual em Portugal que é bastante antiquado. Diga-se que isso não tem impedido, felizmente, de dar os saltos sempre que é necessário,
Mas é um aparelho conceptual bastante antiquado no que diz respeito à concepção, nomeadamente, da defesa e da segurança. Mas estes são os condicionalismos em que vivemos. A única coisa que temos de fazer, olha, é aquilo que os ucranianos fizeram, é adaptar-se a eles e ir transformando. E como diz o presidente Zelensky, muito bem, aliás, nós hoje já não somos o que éramos quando a guerra começou. Somos muito diferentes, mudámos muito. Foi pouco tempo, mas nós mudámos muito. Muito obrigado pela sua questão. Mais alguma pergunta? Queria agradecer a vossa presença, agradecer o apoio da Câmara Municipal de Angra, agradecer ao Sr. Professor a magnífica intervenção que fez, muito elucidativa e muito clara, muito simples. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigado.